Na ausência do nosso amigo Bieser, nós não fazemos a leitura tradicional, chamando os amigos aqui à frente, tá bom? Mas em breve será feito todos os dias, com a presença dele e de outras pessoas que possam nos ajudar. Tenho minhas limitações e eu prefiro então não fazer aquilo que eu não consigo manejar um pouco melhor. Quanto às canções, o Eterno tem nos usado, né, para fazer o melhor que nós podemos fazer. Não sou cantor, não sou Razan, mas estou atuando como Razan. Mas esperando em Deus que logo Ele levante homens de coragem, homens sinceros, para fazer esse trabalho que é tão bonito, né, e tão importante no serviço, numa liturgia em honra ao nosso Deus. Aproveitando que eu estou falando de canção, de Razan, né? Razan quer dizer aquele que alimenta, tá? Aquele que alimenta. Esse é o papel do Razan. E não tem as qualificações devidas para cantar, que é o meu caso, né? Ele pode trazer um certo incômodo. Digamos assim, você está em casa e você diz: puxa vida, veio aquele Razan cantar hoje, eu não aguento mais. Você pode pensar assim, sabe? Entrar esse espírito em você e você pensar assim. Aí você até perdeu a vontade de vir para a sinagoga, porque você já não aguenta mais aquele Razan que não canta bonito, né? Que não canta bem. Mas se você pensar assim, eu vou pedir para você encarecidamente: expulsa esse inimigo, expulsa esse espírito, porque você não venha para cá para ouvir o Razan. Não venha para cá para assistir um serviço de louvor a Deus. Não venha não. Venha para cá para prestar um serviço de louvor a Deus, entendeu? Tá? Venha você para prestar esse serviço. Você não vem assistir um serviço, você vem adorar o Eterno. Tá? E se esse Razan, né, e se o pregador do dia, né, ele cometeu alguma falta, ore em favor dele, né? No seu silêncio aí, no seu banco, Senhor, ajuda aquele Roche, ajuda aquele Razan, né? Para que ele cada vez mais melhore, entende? Mas você não venha para cá para assistir um serviço, porque senão você vai se cansar, tá? Você vai se cansar. Já pensou você vir para cá, todo sábado me ver cantar? Grande cantor que eu sou, né? Já pensou? Não tem quem aguente, né? Então não façam isso, tá bom? Venha adorar o Eterno. Bem, hoje é 8 de Av. Eu quero conversar com vocês sobre isso também, né? A paraxá é Devarim, as palavras, né? Ele Devarim, estas são as palavras. Mas vamos iniciar a nossa conversa com o dia 8 de Av. Amanhã, dia 9 de Av. Duas tragédias aconteceram no dia 9 de Av. Mais duas maiores, né? Que foram o quê, pessoal? A destruição dos templos, né? O primeiro templo foi destruído no dia 9 de Av e o segundo templo reconstruído e também destruído no ano 70, no dia 9 também de Av. Mas eu falei agora há pouco que uma das duas calamidades, das duas coisas terríveis, uma delas se tornou em bênção. Qual foi? A segunda destruição. Por quê?
O que foi que o nosso mestre Yeshua falou? O nosso mestre e Salvador Yeshua falou. Diante de uma conversa, né, que ele estava tendo com seus discípulos, e os discípulos, então, ao chegar no templo, ao ver aquela construção magnífica, eles disseram, vês, não sei se foi os discípulos dele, não sei o que foi, vês tudo isso, né, essa glória, né, esse templo maravilhoso. E Yeshua olhou então e respondeu o quê? Sim, eu estou vendo, né, realmente, magnífico, mas será destruído. Eu o destruirei e o reconstruirei no terceiro dia. Então, Yeshua estava falando de si próprio. Ele tornara o nosso templo, o templo vivo que habitou entre nós. E aconteceu de fato, o templo foi destruído na pessoa dele, foi para o inferno, foi levado ao inferno, e ao terceiro dia se cumpriu o que ele falara, Deus o reconstituiu, trazendo do inferno a vida. E para se cumprir agora no que é material, né, nas pedras do templo, tão formoso o templo, tão glorioso o templo, no ano 70, dia 9 de Av, Deus permitiu a destruição do mesmo. Mostrando o quê? Para nós, que hoje temos o Ruach, para entender a realidade dos fatos. Mostrando que aquele templo jamais tinha a glória, né, que até então era manifesta. E que agora em diante, cada judeu teria que olhar em Yeshua como o seu templo. E cada judeu tornara templos menores para nele ou neles o Ruach habitar. Yeshua é o nosso templo, o grande templo. Para que a sua adoração chegue até Deus, para que a sua oração chegue até Deus, é necessário passar por esse templo, Yeshua. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Até o ano 70, o judeu ainda continuou indo ao templo para adorar o Eterno. Tudo já em vão. Nada mais estava valendo. Agora era por meio de Yeshua. Quem não creu, o grande profeta Moisés já dissera que Deus enviaria entre seus irmãos um profeta semelhante a mim, ele disse. E este profeta iria anunciar a palavra de seu pai, Deus. E todo judeu que não ouvisse, ou todo aquele que não ouvisse as palavras que este profeta, anunciado por Moisés, esse não ouvisse, seria o quê? Extirpado do meio do seu povo. Seria expulso, afastado. Ou seja, são os galhos quebrados. Mas Deus não abandonara os galhos quebrados. Entre esses galhos quebrados, todo aquele que em qualquer tempo reconhecer por meio da Torá que Yeshua é o Mashiach, ele pode ser reenxertado automaticamente. São galhos quebrados, mas como diz sempre o Rabino Ishai, mas não secos.
Então, e nós, que uma vez éramos gentios, somos enxertados. Por que nós somos enxertados? E os galhos quebrados, reenxertados. Por quê? Por quê? Qual a diferença de uma palavra para outra? Aceito a resposta, tá? Sim, porque os galhos quebrados já pertenciam à oliveira. Então, foram cortados, né? Mas não secos. Mas quando um galho desse que foi cortado morre, qual é o estado dele? Ele morreu no seu próprio sangue. Ele não teve o perdão dos seus pecados porque não creu que Yeshua é o Mashiach. Portanto, quando ele morre, segue-se o juízo. Não tem salvação para ele, porque ele não creu que Yeshua é o Mashiach. Mas enquanto esse galho quebrado viver e vir a entender que Yeshua é o Mashiach, aí sim ele tem salvação. Mas esses galhos quebrados, então, é o que eu quero dizer, eu vou falar o que eu estava dizendo e vou voltar ao que eu queria dizer para vocês. Esses galhos quebrados, um dia, todos eles que estiverem vivos, que será na vinda do Mashiach, de Yeshua como Mashiach, que já veio e vai retornar, eles vão então receberem de Deus o quê? Está lá em Zacarias capítulo 12. Deus enviará para eles o quê? Um Espírito, o Espírito Santo, não é isso? E eles então reconhecerão. Isso quer dizer que eles não estão com o Espírito Santo, certo? Os galhos quebrados foram cortados, não tem urua com eles. Por isso está aí esse judaísmo aí caindo aos pedaços, né? Cheio de paganismo. E muita gente atrás do judaísmo de qualquer jeito. Acha bonitinho a expressão judaísmo. Ah, eu quero praticar o judaísmo. Aí eu pergunto, qual o judaísmo você quer praticar? Aquele que pega o sidu de cabo a rabo e faz dele suas preces diárias, não se importando com a qualidade das rezas, o que está dizendo, né? É esse o judaísmo que você quer para você? Judaísmo que crê na imortalidade da alma, que crê em morada no céu, é esse que você quer para você? Judaísmo que prega aí fora que o gentio não precisa guardar lei, o gentio pode comer carne de porco, pode trabalhar no sábado. É esse que você quer? Tá cheio de judaísmo assim. Tá cheio. É esse que você quer que a alma saia pelas unhas? De noite, quando você vai dormir, a alma sai e vai vaguear por aí. E de manhã cedo você tem que lavar as mãos, todo aquele ritual, porque a alma volta pelas unhas novamente. É esse que você quer, esse judaísmo? Tá cheio por aí. Então não é judaísmo. Você não tem que ir atrás de judaísmo, você tem que fazer uma seleção. Bem, então, o que eu quero dizer para vocês é que nós, da Nova Aliança, não temos motivo para jejuar amanhã. Porque o templo de Deus foi reerguido, foi restaurado ao terceiro dia. Nós temos motivo de alegria, não de tristeza. O templo está presente. E esse templo vai descer, que é Yeshua, para cumprir a segunda parte do seu ministério. A primeira parte ele cumpriu. E a segunda parte é governar essa terra, segundo a vontade de Deus. Ele não julgará segundo o olhar dos seus olhos, segundo o que vê, nem julgará segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas segundo a reta justiça. Então, amanhã, dia 9 de Ave, nós não jejuamos. Mas se você quiser jejuar, tudo bem. Mas nós não jejuamos.
não temos motivo de jejuar amanhã, tá? Mas já daqui a 2 meses, né? Nós teremos já ano novo, não é isso? Tishrei, acho que é daqui a 2 meses, né? Quem me ajuda aí? Nós estamos no mês de Ave, logo temos aí o final do ano, né? Final do ano, e aí sim, dia 10 de Tishrei, nós jejuamos, que é o dia do jejum, é um mandamento, né? Quem me ajuda aí nesse calendário? Nós estamos no mês de Ave, Tishrei vai ser quando? Quem olha aí pra gente? Aceita ajuda. E não vou cobrar nada. Outubro, né? Mas outubro, né? Então, agosto, nós estamos em julho, né? Nós estamos em julho, né? Julho, então. Julho, agosto, setembro. Pois é, em setembro, né? Em setembro. Rosh Hashanah. E no mês de setembro tem o jejum, né? Mas é isso aí, gente. Amanhã, você faz a sua oração e diz, obrigado, Senhor. Porque o Senhor já ergueu o templo para a nossa santificação. Obrigado, porque hoje, para nós, é um dia de alegria. Não porque o templo foi destruído, mas porque o templo foi reerguido. Porque o templo foi restaurado. Eu quero perguntar para vocês que estudam, que conhecem a história, o templo, a adoração a Deus no templo, nos dias de Yeshua, Deus estava recebendo aquela adoração? Aquele sacrifício que existia lá, Deus estava recebendo? Hein? Quem responde para mim? Deus estava aceitando o sacrifício de animais que estava ali naqueles dias de Yeshua? Deus estava aceitando? Quem responde? Quem tem coragem de responder? Hein? Diga aí, meu querido. Com base em que o senhor fala isso? Não, pode falar que é para a gente implementar a conversa. Com base em que o senhor fala isso? O senhor está certo. Mas o senhor tem como provar isso na escritura? Sim, mas existe um texto que vai deixar isso bem claro. O profeta Joel diz o que sobre isso? Não é Joel que fala? Vossos sacrifícios, vossas festas de lua nova, vossos sábados, vossos ajuntamentos, eu não me agrado, eu enojo, é abominação para mim, eu já não suporto, porque vocês vêm a mim com as mãos cheias de sangue. Nós lemos isso ontem em Isaías, parece. Isaías capítulo 1. Então, e lá o profeta diz que o Mashiach viria para restaurar, reerguer o tabernáculo de Davi, que estava caído, gente. Tudo aquilo ali feito no templo, naqueles dias, já não servia para nada. Era só fachada. É dito até por alguns sábios de história, que a arca da aliança já não estava lá naqueles dias, já tinha sido roubada. Entende? A pior coisa que tem é uma adoração a Deus de fachada. Templos magníficos, sabe? Tudo bonito, tudo bem organizado, mas o seu coração não está de acordo com Deus. Isso é para Deus como um sepulcro caiado. E Yeshua falou isso para alguns judeus naquela época. Sepulcro caiado. Por fora bonitinho,
bem pintadinho, de branco, mas por dentro, podridão. Oi? Obrigado. Algumas pessoas dizem que o Rabino Shai vai fazer da comunidade israelita da Nova Aliança esta igreja de crente. Pobres almas que dizem isso. Rabino Shai, muito sabiamente, apesar de todos os defeitos que ele tem também, né? Assim como nós temos, mas ele está no caminho certo, na questão doutrina, ensinamento. Ele quer um judaísmo racional, um judaísmo puro, um judaísmo da nova aliança, não um judaísmo cheio de misticismos, judaico, cabalístico, cheio de crendices, para ficar todo bonitinho, sabe? Tá cheio de mestres aí na internet, que o cara fala com tanta proeza. O cara chegou até a ver Lilith brigando com Adão. O cara consegue fazer isso, né, rapaz? Lilith estava brigando com Adão porque Lilith não queria ter relação com Adão por cima, ela tem que ser por cima. É até isso que os caras conseguem ver, né? Os caras são expertos, né? Consegue até dar uma mulher para Adão sem ser Eva. É a Lilith, a primeira mulher de Adão. E a Lilith, por ser tão perversa, se transformou numa serpente. E a serpente, com raiva, com ciúme de Eva, tentou enganar Eva e levou Eva à desgraça, e a humanidade toda se destruiu. Você vê como a mulher já é ciumenta, né? A mulher, em matéria de ciúme, né, começou lá por Lilith. Eu sou a primeira mulher de Adão, você está com... você é a segunda. E Eva, não, eu sou a primeira. Que nada. Você não sabe nada, inocente. Né? E passa-se dias e Lilith, então, revoltada, eu vou dar um jeito de destruir essa mulher. E aí foi lá e ofereceu um fruto bonito para ela. Eu me lembro do pastor, aquele pastor lá que eu estou fazendo essas gracinhas aqui com vocês. Pastor o quê? Cláudio Duarte. Me lembro dele. Então, gente, não vá atrás desse judaísmo não, viu, gente? Fica no judaísmo mais pacatozinho, sabe? E Yeshua, você quase não conhecia ele, porque ele estava no meio de quem? No meio dos discípulos, né? Era ali, com toda a simplicidade, falando de coisas que as pessoas conheciam, as parábolas, né? Ele estava lá, deixava vir as minhas crianças, ia na casa de uma prostituta, a prostituta lavava os pés dele lá, e alguns dos seus discípulos a ele, ô mestre, essa mulher aí é uma, né? E ele deixa, eu estou aqui na tua casa, sabe? Não sei quanto tempo você não fez nada para mim. Essa mulher, desde a hora que cheguei aqui, está aqui lavando meus pés e chorando. Esse era o nosso, Yeshua. Um judaísmo sadio, uma mensagem sadia. Mas os ricos, os poderosos, olhavam para aquele homem ali. Quem é esse aí? Esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Não é ele. E Maria e seus irmãos que estão vivendo aqui no nosso meio, não é ele. Para lá, né? Outro dia eu conversei com uma pessoa aqui, ele conversou comigo e disse, eu não posso crer que Jesus é o Messias, sabe por quê? Jesus é um pobretão, cara.
cara não tinha onde dormir, não tinha onde cair morto. Vivia de casa emprestado, dormia numa casa, noutra casa. Como é que eu posso crer que esse Jesus que vocês defendem como Messias é o Messias? O Messias é um homem rico, um homem poderoso, que vem, né, com toda a pompa. Aí eu falei para ele, acho que então você não conhece a Escritura. Porque o profeta Isaías fala de um Messias, né? De um homem pobre, de um homem, né, com aparência, né, que as pessoas se afastavam dele. Não tinha aparência, sem formosura. Então você não conhece as profecias? Diga, Natan. Quando você nasceu? Sim. Sim. Ah, certo. Então, mas tem aquele que nasce em berço de ouro, né? Isso aí a gente não pode discordar. Tem aquele que nasce rico, né? Já nasce rico, né? Filho de rei é rei também, né? É príncipe. Bem, gente, vamos então começar um pouquinho com a leitura breve aqui da Paraxá, logo do início. Mas é isso aí, pessoal. A gente... Ah, eu tenho uma coisa que eu estava lendo aqui no Sidu. Eu queria também... Qual foi que eu marquei? Que é muito bom. Ontem um amigo meu estava conversando comigo também sobre algumas pregações, né? E uma delas sobre o nascimento de Yeshua, né? E eu estava meditando à noite, né? E cheguei cada vez mais a gente percebe o quanto as pessoas vivem no engano, esses pregadores aí. Esse meu amigo me falou o seguinte, que no Gênesis, lá no início, Deus criou o homem e a mulher, mas o homem e a mulher não era para ter contato físico, contato sexual, era só para a mulher cozinhar para ele lá cuidar da roça, plantar mandioca, trazer a mandioca para casa e fazer a farinha e viver os dois ali, mas assim, mas sem um contato sexual, porque o contato sexual era fruto de, na verdade, não, esquece o sexo, não tinha sexo, né? Mas como o homem pecou, aí após o pecado, o homem então, com seus olhos carnais, olhou a mulher nua e a mulher era lindona, aquele violão bem feito, bem arrumadinha lá, né? A mulher perfeita, né? E Adão olhou para ela assim, não dá, como é que eu posso ficar aqui, né? E aí caiu em cima da mulher. E não era para ter caído em cima da mulher, para ficar distante. Era casado com ela, mas sem tocar nela. Mas depois do pecado ele conseguiu enxergar ela e acabou, né? Aí a coisa complicou e aí, certo? Tá. Mas então, como a relação sexual surgiu por causa do pecado, o Filho de Deus que nasceria para salvar a humanidade, iria nascer da forma que era para ser antes do pecado. Então, a mulher que iria parir o Salvador não poderia ter relação sexual. Que por dali aí então seria, Deus então estava trazendo com o Machia o que era para ser no início. Deus estava restaurando, no caso, o que Adão e Eva quebrou. Então o Machia teria que nascer da forma que Deus queria que fosse antes do pecado. A mulher engravidar, mas sem ter uma relação sexual. Aí eu estava pensando, né? Bem, a palavra de Deus diz que o que foi será, o que era vai ser. Eu pensei nisso. O que foi será, o que era vai ser. Tá, então,
Diz a palavra que Yeshua vem restaurar todas as coisas. Está lá no Evangelho de João, é Lucas, parece. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, no reino de Mashiach, pegando por esse ponto de vista de que o sexo, na verdade, é um ato pecaminoso, porque não era para ser assim. Deus casou o homem com a mulher, mas não era para ele tocar nela, nem ela nele, né? Mas que iria ter filhos, mas de forma... vinha um espírito, entrava na mulher e a mulher engravidava, né? Não era como o homem. Então, Yeshua vai, então, restaurar isso aí. Eu pensando, né? Nessa pregação. Então, no reino milenar, como é que vai ser, então? O homem vai se casar, né? O homem vai se casar, mas quem vai fazer filho na mulher dele, quem é? O Espírito Santo. No reino milenar tem que ser assim, porque Yeshua vem restaurar. Yeshua vai trazer de volta o que era no passado. Porque o que era vai ser. O que foi será. Né? Então, se Yeshua vem restaurar, buscar e salvar o que se havia perdido, está lá em Lucas 19:10, parece, né? Esse versículo. Quem veio para mim aí? Lucas 19:10, parece. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E, repito, se foi perdido, gente, isso é sério, porque está cheio de gente aí fora precisando de ajuda. E a gente tem que ter essas coisinhas que parecem não serem sérias, sabe? Para ajudar as pessoas lá fora. Isso, leia aí, bem alto, por favor. Muito bem. Então, o que foi que Adão e Eva perdeu? Lá no jardim. O que foi que eles perderam? Né? Olhando por essa questão, eles perderam essa coisa de ter filhos sem ser com sexo. Então, eles quebraram essa aliança. Eu estou falando desse assunto só, não quero entrar em outro assunto. Quebraram essa aliança. Então, se Yeshua vem buscar e salvar o que se perdeu, então ele vai buscar o quê? A origem. Então, a mulher no reino milenar vai ter filho através do Espírito Santo. Porque já em Yeshua, Deus deu o exemplo. E o homem vai se casar no reino milenar, não vai? Vai se casar, mas não é para ter filho. O homem não. O homem é só sabe? É só uma sombra dentro de casa. Agora, sim, darei já. Agora, se Yeshua fosse filho somente de Eva com o Espírito Santo, Yeshua teria direito ao trono de Davi? Teria? Porque a profecia diz o quê? Que de Davi, de Jessé, nasce uma raiz, e dessa raiz frutificar um ramo. Então, de Jessé tem que ser o herdeiro do trono. Mas se vem um espírito, que ligação tem o Espírito Santo de questão da linhagem humana? Então, Yeshua é impostor. Por isso que o judeu tradicional aí, hoje, você vai falar com ele, ele vai dizer, esse Jesus de vocês aí é um impostor. Por quê? Porque do jeito que vocês creem, de fato ele é o impostor. Porque ele não é filho da linhagem de Davi. O homem não tem linhagem com o Espírito Santo. Bem, meu querido, pode falar, Paulo, né? Fala, Paulo. Tem uma passagem que os fariseus tentam pegar ele fala assim, mas no reino do céu não haverá casamento. Ah, sim, aquela passagem. É o caso da mulher que casou com o marido dela morreu, e o outro, então, o mais velho, né? Depois ele casa com ela, e depois ele morreu também. A mulher é uma viúva negra, né? A viúva negra que mata seus maridos. E então, Yeshua contou isso com 7 irmãos, né? Ela se casou e os 7 morreram.
E também, aí no final, ela morreu também, é claro, né? Depois de matar tanto homem, tem que morrer também. E aí, o cara contou para o fariseu, contaram para Jesus, para ver se pegava ele, né? No reino de Deus, mestre, de quem aquela mulher, né? Quem será marido daquela mulher? Porque ela casou com certo agora desse reino. E no reino de Deus, quem vai ser marido dela? É isso? Foi o que ele disse? Vocês não conhecem a Escritura. Vocês, fariseus hipócritas, que se acham os tais, querem aqui me pegar, sabe, me destruir, me perseguem. Vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, disse ele, não foi? Porque no reino de Deus não se darão em casamento, não se casarão. Ah, muito bem. Agora, é claro que essa pergunta que o amigo Paulo fez, ele precisa entender, né? Por que perguntou. Agora, será que aqui tem, todo mundo aqui entende essa questão? Que Paulo perguntou, eu sei que como ele está chegando aqui no nosso meio agora, está nos conhecendo, ele me perguntou, porque com certeza ele quer uma resposta para isso aí. Mas tem alguém aqui, mais alguém que não entenda isso aí? E Yeshua disse que no reino de Deus não haverá casamento. No reino de Deus não se dará em casamento, não é isso? E não terão filhos. Mas a profecia diz que haverá casamento no reino de Deus. O Salmo fala em geração que nascerá no reino de Deus e voltará a encher a terra. Que crianças de peito brincará com a serpente e a já desmamada meterá a mão na cova do basilisco e brincará com o leão. O profeta Isaías, capítulo 11, fala isso. Isaías 65 também fala. Então, como entender as duas situações? São situações distintas ou é a mesma situação? Sim? Diga aí, galera. Oi? Qual a diferença? Ah, sim. Alguém procurou aí para a gente essa palavra, perguntar para Jesus. No reino de Deus, quem será o marido dela, né? De quem seria o quê? Uma mulher casou com 7 irmãos. No reino de Deus, quem será o marido dela? Gente, eu posso até não estar falando da paraxá em si, mas o que é a paraxá em si? O que é a palavra de Deus em si, para nós? O que é você estudar a lei de Deus? É você conversar sobre a vontade do Eterno. E essa é uma delas. Né? Essa é uma delas. Estamos aqui conversando sobre a palavra do Eterno. Certo? No reino, ela será mulher de quem? Alguma coisa assim. Quem está aí pegando aí? Por isso que eu gosto da internet, que todo mundo fica bom na Bíblia. Pode usar o seu celular e buscar, gente. Só não peça para que a mulher chata falar, que ela vai dizer, entendi. Você quer saber se Davi era rei? Não, né? Ela nunca fala que você tem. Sempre ela entende errado. Ou então ela diz, não entendi. Mateus 22, 25. Vamos ver aqui. Mateus 22, 25. No verso 23 diz assim: naquele mesmo dia, os saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele quem? Yeshua, com a seguinte questão: mestre,
Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, a mulher, claro, morreu. 28. Pois bem, eles continuaram, né? Na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Visto que todos foram casados com ela. Certo? Jesus respondeu, abre aspas, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Não é isso aqui, Paulo? É isso? Está muito claro, não está? Então não tem como ninguém enrolar aqui, certo? Tá bom? Muito bem. Aqui está falando dos que vão serem ressuscitados para a vida em Yeshua HaMashiach, que são os herdeiros do reino. Quem vai governar a terra com Yeshua? Os que serão ressuscitados, já transformados, à semelhança de anjos, à semelhança de anjos. E os que estiverem vivos na sua vida, que serão também transformados à semelhança de anjos. Aqui não está falando dos remanescentes, dos que vão restarem na condição humana, para então repovoar a terra. E Yeshua está falando dos que vão serem ressuscitados, né? Transformados e ressuscitados à semelhança de anjos. Esses não mais se casarão, não se dão em casamento, porque estarão à semelhança de anjos. Nós, os que vencermos, não vamos mais nos casar. Ainda bem que eu disse para minha esposa que é até que a morte nos separe, não é, querida? Que depois disso, no Olam Rabá, não tem mais casamentinho. Eu e ela não, nem eu com ninguém, tá certo? Então aqui, Paulo e os demais irmãos, se trata dos herdeiros do reino, os que vão serem ressuscitados e os que serão transformados. Repito, esses não mais se casarão, serão como os anjos, para governar a terra, tá? Aos que vencerem, eu concederei a ele o quê? O direito de sentar-se comigo no meu trono para governar comigo. Apocalipse, capítulo 3, capítulo 5, verso 9, verso 10, né? Verso 10 parece, tá? Você entendeu, Paulo? Aqui se trata dos que vão serem ressuscitados para a vida. Se trata da comunidade que creu que Yeshua é o Mashiach, tá? Diga aí, meu querido. Diga. Pode falar aquela palavra que o senhor falou, como ressuscitar os remanescentes. Os remanescentes não vão ser os remanescentes da guerra. Os remanescentes quer dizer aquele que sobrar, tá? Na vida do Mashiach terá uma guerra, né, Armagedon, e os que sobrarem, esses não serão transformados. Esses adentrarão no reino como súditos, tá? E terão que obedecerem todas as regras, né? A Torá, né? Dentro do reino. E essas pessoas, quem pecar será morto, tá? Lá em Romanos fala, vamos ver aqui, remanescente. Vamos ver aqui, Romanos. Eu aceito ajuda, tá, gente? Para a gente adiantar. E eu gosto de fazer serviço dessa forma, com vocês participando, gente.
Não adianta eu chegar aqui na frente e falar, e vocês aí, nada, ele vai para casa, muitas vezes não mudou nada, né? Lá de sol, remanescente será sol. Quem achou para mim aí? Remanescente se escreve com C, né? Esse português me mata. Eu prefiro o japonês do que o português. Romanos 11. Romanos 11, é? Achou aí? Não sei se fala, se isso você passa aí primeiro. Romanos. Fala em Romanos. Romanos. Veja aí. Romanos. Vamos Vamos ver. ver aqui. 11:1. 11:1. 11:1 vai descer. Paulo, servo de Cristo, tal. Diz assim, pergunta 2. Acaso Deus rejeitou? Veja qual verso que você utiliza. 13. Romanos 11, 13. Romanos 11. 13. 13. Estou falando a vós, vocês, gentios. Diz que sou apóstolo para os gentios, que exaltam o meu ministério. Romanos 11, verso 13, né? 13. Ele acabou de ler o 13. Isso. Romanos 11, 13. Eu estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Não é Romanos 11? Romanos 11, 13 é o primeiro. Primeiro. Sim. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Não é isso não. Não. Mesmo que seja Israel, mesmo que Israel. Deixa eu ver aqui. Seja com Maria do Mar. Agora vai dar certo. Mesmo que Israel seja com Maria do Mar. 5. Hein? Romanos 11, 5. Romanos 11, 5. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Mas tem o que fala assim, tem o que fala mesmo diretamente. Vai. Quem achar primeiro ganha um bombom. Bombom de chocolate, bem gostoso. Romanos 9, 27. Romanos 9, 27. Pode. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Muito bem. O remanescente é que será salvo. O profeta Isaías já fala sobre isso, né? Na vida de Mashiach, os que estiverem vivos, depois do fim da guerra, esses serão remanescentes. Os justos, os santos, não são remanescentes. Nós, digamos que Yeshua venha amanhã, um exemplo, né? Nós seremos transformados. Nós não somos remanescentes, nós somos os escolhidos, né? Não somos remanescentes. Remanescentes é os que sobrarem da guerra. Esses serão remanescentes. Esses adentrarão o reino milenar como súditos e não como reis, como súditos, como seres humanos comuns. São esses, então, que se casarão para repovoar a terra, tá? Como remanescente, não serão transformados, repito. Então, essa é a diferença. Os fariseus, por que aqueles saduceus perguntaram para Jesus, fizeram aquela pergunta? Porque eles não acreditam em quê? Os saduceus não acreditavam em quê? Na ressurreição. Por isso que Yeshua disse, vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Por quê? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Diferente dos fariseus que acreditavam, entendeu? Por essa foi a razão que Yeshua falou isso para eles. Porque eles... quem é que vai trazer o homem do pó da terra? Quem é? Deus. Né? Deus por meio de Yeshua, que é o caminho. Tá?
Isso significa o quê? Poder. O nosso Deus tem poder, certo? O Deus dos povos, os deuses dos povos, não ressuscita ninguém, mas o Deus de Israel ressuscita. Aí, esse é um poder maravilhoso. Por isso que Yeshua disse: vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Tá? Na ressurreição, não se casarão, não se dão em casamento. Pronto. Que serão como os anjos. Tá? Você entendeu, Paulo? Mesmo? Tá? Vai restar pessoas, tanto de Israel como das nações. Abra lá em Zacarias 14, verso 16, por gentileza. Esses, então, que vão restar é que vão, então, se casar e ter filhos para repovoar a terra. Capítulo 14 de Zacarias, verso 16, lá fala de remanescentes. Pode. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrarem a festa de Israel. Então aí deixa bem claro, o capítulo 14 todo fala de uma guerra, tá? Uma guerra terrível, tá? No verso 9, no verso 4 do 14, fala que os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras, tá? Ele então vem para encerrar essa guerra, para dar fim a essa guerra e começar o seu governo, tá? E aí vai dar detalhes no verso 14 de guerra, de bombas atômicas, homens em pé com a língua apodrecendo na boca, homens em pé com os olhos saindo das suas órbitas, apodrecendo ainda em pé. Isso é reação em cadeia de bombas atômicas, tá? E no verso 9 diz o quê? Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Está no verso 9, que nós cantamos aqui. Adonai Meler, Adonai Malar. Adonai Minlor Leolam Vaed. Tá? E ele reinará sobre toda a terra. Capítulo 14, verso 9, de Zacarias. E no verso 16 vai dizer o quê? O que ele leu ali. 14, 16 de Zacarias. Eu vou ler também aqui para ficar mais bem audível, bem claro, para não deixar nenhuma sombra de dúvidas. E dizer, eu não ouvi direito. Zacarias 14, o problema é eu achar o profeta Zacarias aqui, perdido entre os profetas. Achei. No verso 4 diz assim, naquele dia os seus pés, no verso 1 diz assim, vejam o dia do Senhor, vem quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. Olha só, reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. A guerra do Armagedon não será num dia só, entendeu? Por isso vai ser levada ainda, Não será uma guerra num dia só, tá? Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele fez em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até a Zela. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, singular, no qual não haverá separação entre dia e noite, um dia terrível, como diz o profeta, não sei se é Joel, diz assim, por que buscais vós o dia do Senhor? Pois esse dia será um dia terrível. Por que você busca por esse dia? Você está preparado para isso? Para buscar por esse dia? Será um dia terrível, um dia terrível.
Será um dia único no qual não haverá separação entre dia e noite, porque quando chegar a noite ainda estará claro, um dia que o Senhor conhece. Naquele dia, as águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Ou seja, já começa a fluir o mar, as águas de Jerusalém, representando o Espírito que vai encher a terra já para todas as nações. O Senhor será rei, verso 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único entre os povos. A partir dali, todas as nações já passaram a conhecer que Yeshua é o rei de toda a terra. Não mais Yeshua, é outro nome já, tá? Que agora a terra vai estar na mão de Deus por meio de seu Filho. No verso 16, gente, passando um pouquinho, diz assim, ó. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Os sobreviventes, ou seja, os remanescentes da guerra, os que sobrarem da guerra, esses não serão transformados, esses continuarão como seres humanos, e são esses, então, que se casarão para ter filhos e repovoar a terra. Tá? Bem. Vamos, então, para uma breve leitura da Parashá dessa semana. O que significa Deuteronômio? Segundo os tradutores, significa segunda lei. Está correta essa explicação, segunda lei? Deus deu uma segunda lei? Não, é um equívoco, tá? Tem nada a ver com segunda lei, tá? Certo? Pois é. No hebraico se separa o nome da Parashá, é escolhido através da palavra-chave do início da Parashá, certo? A palavra mais importante, né? Tem uma importância relevante, né? Nesse caso começa assim: estas são as palavras. Então, Eler Hadevarim, né? Então a Parashá começa com a primeira palavra mais contundente, mais relevante. Então, essas são as palavras. Moisés, então, está fazendo um relato ao povo, né? Um relato ao povo antes dele morrer, né? Lembrando ao povo da necessidade de não esquecer a palavra de Deus, né? Eles estariam agora entrando em Canaã, não mais levado por Moisés, mas levado por o seu substituto, né? Yehoshua. Mas Moisés fez questão de lembrar ao povo as palavras do Eterno. E lembrar ao povo também as desobediências, né? Que houve no deserto, na caminhada até então. Que vocês não repitam o que vossos pais fizeram. Enfim, né? Moisés vai dar relato. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na Arabá, de fronte de Sufer, entre Parã, Tofel, Labã, Hazarot e de Baabe. São 11 dias de viagem desde Horebe pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. No ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhes mandara por seu intermédio. Depois que derrotou a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés se pôs a explicar esta lei e disse: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: assás vos haveis, assás. Quem está com a Bíblia aberta aí? Leia para mim essa palavra. Há muito tempo haveis demorado neste monte, não é isso?
Voltai-vos, ponde-vos a caminho e ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os lugares vizinhos na Arabá, na região montanhosa, no vale e no sul, à beira do mar, à terra dos cananeus, ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Pronto. Por que nós estamos aqui na Igreja de Deus? Por que nós estamos aqui na congregações ali da Nova Aliança, que é a mesma coisa? Em processo de techuvá. Só mudou só a forma de falar. Colocamos o hebraico, Deus nos deu mais conhecimento da Torá, mais leis a se cumprir, né? É isso. Mas nós somos a Igreja de Deus. Se você não quiser falar em português, fala em inglês. Church of God. Ah, você não quer inglês, não? Você quer só em hebraico mesmo, né? Kehilá, Elohim, né? A questão de língua não vem ao caso, porque Deus aceita todos os idiomas, tá certo? Caso contrário, a gente estaria perdido aqui, né? Quem faz a sua oração pessoal só em hebraico? Quem faz? Só em hebraico. Alguém faz aqui? Só em hebraico? A oração pessoal? Alguém faz? Não, né? Porque se faz, eu quero que vocês me ensinem já. Aí eu não faço, né? Eu não sei fazer. E se Deus não me ouve porque fala português, então eu estou perdido, né? Pela seita, né? Então, por que nós decidiu adorar a Deus, servir a Deus? Porque você decidiu sermos a aliança. Por quê? Porque você sabe que a promessa a esse povo é dar a terra. É dar a terra. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuir a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a quem mais? E a sua descendência. Abra, por favor, o Salmo 2. Salmo 2. Enquanto abrimos o Salmo 2, Salmo 2. Estou abrindo aqui na Ferreira de Almeida. O que é que eu quero? Vou ler o Salmo 2 mesmo. Uma pergunta no primeiro verso. Por que se amotinam os gentios? Se aglomeram contra mim? Os gentios, quando se reúnem contra Deus. Entendeu? Todas as reuniões dos gentios em seus grandes templos é contra Deus. Todas. Ou não? Perceberam isso? Deus promete uma coisa, eles prometem outras. Entendeu? Então, o gentio é contra Deus. As águas, os gentios correm, é só chamado de águas, né? As águas descem na direção do mar. Todas as águas descem em direção do mar. As águas representadas pelos povos. Todos seguem o mesmo curso. A nação de Israel segue curso diferente. Segue contrário às águas. Por isso que as águas têm tanta raiva de judeu. Porque quando o gentio fala a mesma coisa, não precisa de lei. O judeu diz o quê? Precisa de lei. Não, a gente vive na graça. O judeu diz o quê? Dependemos da lei. E da graça, é claro. Né? Porque sem a graça não há salvação. Né? Pela graça é que vem a salvação. Por que isso? O que é que significa pela graça é que vem a salvação? O que eu acabei de dizer aqui.
Porque o homem não tem nenhum mérito. Primeiro que obedecer a Deus é o quê? É obrigação. É dever de todo homem. Não há mérito em obedecer a Deus. Não há mérito nisso. Nós desobedecemos a Deus. Perdemos o direito de vida eterna desde o jardim. Deus poderia ter nos destruído lá com Adão e Eva. Teria destruído meu amigo ali, que está ali olhando para mim, esse aqui também está todo mundo olhando para mim, né? Todo mundo está olhando para mim. Então, teria destruído você, vocês e eu. Como assim? A pergunta seria essa, como assim? Tá, se Deus destruísse Adão e Eva lá no jardim, nós iríamos ter nascido? E Deus teria o direito ou não de fazer isso? Aí onde entrou a graça. Deus poupou os nossos pais, permitindo que nós nascêssemos. Gente, é importante analisar todas essas coisas. Você pediu a palavra, Ravera? Você já esqueceu o que queria? Já esqueceu? Desculpa, eu esqueci de dar. Então, gente, a graça é isso aí. E em Yeshua a graça superabundou. Em Yeshua a graça superabundou. Essa é a diferença. E Yeshua não veio anular a lei trazendo a graça. Não, a graça já existia. Então, quando os gentios se reúnem contra Deus. E aqui diz, por que se amotinam os gentios? E os povos imaginam coisas vãs, coisas sem valor, vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, não queremos estar atrelado a ele. Não queremos estar ligado a ele. Rompamos. Não queremos saber disso. Queremos seguir o nosso próprio curso. E aí continua. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará, né? Deus torna os gentios em uma confusão, né? Certo? Ele diz então, eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto do Senhor, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, após o batismo de Yeshua, quando ele sai da água, foi o que aconteceu? Desce do céu o Espírito em forma de pomba e uma voz que segue, dizendo o quê? Este é o meu filho em quem me comprazo. Confirmando essa palavra aqui do profeta Davi. Né? Aí vem aqui o verso 9. Agora que você venceu, meu filho, agora que eu tenho prazer em você, que eu me comprazo em você, porque você venceu toda a minha vontade, você cumpriu toda a minha vontade, inclusive morrendo. Agora eu mando que você escolha o que é que você quer. Peça, eu te darei. Aí o que é que você quer aqui hoje? O que é que nós queremos aqui? Cumpra os mandamentos do Eterno, se esforce para fazer tudo que é ensinado por Deus, e então você vai ter o direito de escolher o que você quer, de pedir, Deus te dá. Aí você pede a Deus, Senhor, permita que eu permaneça na terra, Senhor, de acordo com o Provérbio 2:21, que o justo permanecerá na terra, mas os maus serão dela arrancados pela raiz. Oh, Senhor, eu quero tanto permanecer na terra. Tá bom, você está pedindo isso, você está fazendo por onde Ele dá para você? E Yeshua fez. E Yeshua cumpriu. E Yeshua obedeceu. E lá no finalzinho, amarrado lá no madeiro, pendurado, com as mãos furadas, ele disse, Pai, se possível,
passa de mim esse cálice. Eu estou sem suportar isso, Senhor. Esse cálice é muito forte para mim. Está doendo muito. E aí ele pensou, analisou e disse: mas seja feita a tua vontade. E por final ele disse o quê? Tudo está consumado. A ti entrego o meu espírito. O que é que isso significa? Confiança até no último suspiro. Confiança de que no terceiro dia Deus iria tirá-lo da sepultura. Isso é confiança. Isso é fé. Verso 9. 8. Pede-me e eu te darei. Leia aí, congregação. Verso 8. Olha só, gente. Olha só, gente. Ele venceu. E aquele que vencer, eu darei autoridade para governar as nações comigo. Aquele que vencer, sentar-se-á comigo no meu trono para governar, porque a mim foi dado, porque eu venci. Pede-me e eu te darei dessa versão, os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho. Beijai o filho. O que é que isso significa? Quando você beija alguém, você está dizendo o que para ele? Eu amo você. Você é importante para mim. Eu quero estar com você sempre. Eu quero permanecer sempre como seu amigo. O beijo significa amor, respeito. O beijo, esse beijo que eu estou falando aqui, o beijo, o ósculo santo, que inclusive nós nunca mais nos saudamos com o ósculo santo, né? Depois que veio a Techuvá, algumas coisas ficaram cafonas no nosso meio. É errado. É errado. O ósculo santo é uma mitzvah. Saudai uns aos outros com o ósculo santo. É um mandamento. Mas nós, de certa forma, nos ensoberbecemos. E é tanto que isso aconteceu que a maioria não estão mais aqui. Cresceram demais. Fermentaram demais. Apodreceu. Quem sabe fazer pão aqui, entende isso aí, né? Que o fermento, quando passa do ponto, apodrece a massa. E pecado é chamado de fermento pela Bíblia. O fermento dos fariseus. Verso 11. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho, para que se não irem e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Em breve a ira de Deus vai ser manifestada entre os homens, com a presença de seu filho Yeshua, para restabelecer o governo na terra. Ele já veio e restaurou o tabernáculo de Davi, primeira parte. Segunda parte do seu ministério, governar a terra, sentar no seu trono e governar. E vós, os que crestes nele, como diz as Escrituras, quem confessa que Yeshua veio em carne, esse governará a terra com ele. Está cheio de gente aí confessando que Yeshua veio filho de uma mulher só, portanto não é em carne, é uma mistura de carne com divindade. É um mito grego. Aquele Hércules, por exemplo, é um mito grego, né?
mitologia grega. Ele é filho de um deus com uma mulher, portanto, ele é um semideus. Tem a força do Hércules, né? Como é a força, não sei do que lá, como é que é? Pelos poderes de ele, né? Quem é? Aquele é o troco, né? Aquele é o He-Man, é outro semideus, né? E o Hércules também, na mitologia grega, é um semideus. E Tammuz, também um semideus, que era o deus que Constantino, imperador de Roma, defendia como seu deus também. Tá? O deus Sol, nascido de Tammuz, que também Constantino separou um dia para adorar esse dia, que é o ano novo do calendário gregoriano. Janus, o deus Janus, o deus Janus. E Tammuz, dia 25 de dezembro, que é o nascimento de Tammuz. E ano novo, uma adoração a Janus. Quem conhece o deus Janus? Quem já viu uma imagem dele, uma foto dele? São duas caras, são duas frontes. Ele é representando o ano que passou e o ano que está se seguindo agora. Tá? É um deus dos povos também. Então, e Constantino colocou na sua igreja, representada pela ponta pequena, a besta que saiu das águas e deu vida à besta que estava filha de morte, está lá em Apocalipse. E a besta que saiu das águas, então, passa a ser, no ano 456, a Igreja Católica Apostólica Romana. E no ano 538 passa a perseguir os santos do Altíssimo, outra profecia. E durou até o ano de 1798, com a queda do Império Romano, na Revolução Francesa. E daí, então, a comunidade judaica, tanto a Nova Aliança como a outra, passaram a se reunir nos Estados Unidos. Passaram aqui pelo Brasil no século XVI, foram expulsos daqui, pela nossa política do Brasil. Se estabeleceram nos Estados Unidos, hoje em Nova York, capital do mundo aí, pode-se dizer, ainda. E em 1800 e alguma coisa voltaram a se organizar, cultuando ao Eterno, como podia ser, com muitas coisas perdidas, muitas tradições deixadas para trás, que 2000 anos, 1260 anos, sem congregar, sem se reunir, perdeu muita coisa, descaracterizou-se, como judaico, mas se reuniu nos Estados Unidos, como Igreja de Deus sétimo dia, nos Estados Unidos, anunciando o reino de Deus na terra, diferente de todos os religiosos, oriundos de Martinho Lutero, 1510, e essa mensagem faz a diferença. Fez e continua fazendo. O reino de Deus na terra. Ninguém vai morar no céu. Ninguém foi e ninguém vai. Que o Eterno continue nos ajudando para que a gente permaneça firmes nesse caminho maravilhoso e cuide bem do fermento, porque lá no fundo existe um fermento, estamos vivendo uma situação pecaminosa, de certa forma pecaminosa, o homem mau desde a sua meninice, diz a Escritura. A gente tem que vigiar muito para nos amortecer o nosso espírito, para que o de Deus superabunde em nós. O nosso espírito tem que ser amortecido para que o santo seja abundante em nós. E para o santo ser abundante, temos que ser zelosos, Temos que ser zelosos, a obediência, da melhor maneira possível. Shabbat Shalom. Vamos então sair para fazer o Kiddush. Obrigado pela presença de todos vocês. Que tenhamos um Shabbat ainda, um resto de Shabbat santo, para nós. Que nós possamos santificar esse dia com o nosso falar, com o nosso proceder, inclusive com os nossos pensamentos. Kiddush.